É uma pena que esta comissão tenha sido rebaixada para não discutir temas absolutamente inconstitucionais, porque por força da Constituição e do nosso regimento, nossa tarefa aqui é exatamente a de selecionar aquilo que é constitucional e aquilo que não é constitucional. E o que não é constitucional, nós tínhamos que fazer aqui a devida filtragem, tirar os pontos, pelo menos aqueles que são flagrantemente inconstitucionais. Por exemplo, há jabutis nesta reforma que não tem a mínima pertinência temática com a reforma da Previdência. Menciono como exemplo o jabuti que cuida da capacidade eleitoral de policiais militares. Eu até concordo com o tema, mas não se discute isso aqui. Não tem nada a ver capacidade eleitoral de militar com reforma da Previdência. Eu concordo que isso seja lá. O Supremo tem jurisprudência pacífica de que jabuti é inconstitucional. Portanto, nós tínhamos que ter este cuidado de, pelo menos, aquilo que é flagrantemente inconstitucional, eliminar, já mandar para a próxima etapa aquilo que é constitucional ou aparentemente constitucional. Os cálculos atuariais são exigência da Constituição. Portanto, não tem sentido nós não enfatizarmos esses temas aqui. É impossível discutir uma reforma da Previdência sem levar em conta quem é que vai pagar tudo isso. Até mesmo o presidente da República já reconheceu que BCP, aposentadoria rural e capitalização provavelmente não vão passar. Claro que não vão passar, porque são restrições absolutamente inconstitucionais. Nossa posição é favorável à reforma, porém, nós tínhamos e temos a obrigação de buscar equilíbrio, o equilíbrio da razoabilidade. Os servidores públicos privilegiados também irão pagar a conta, mas as castas devedoras, bilionárias, solventes e contumazes do INSS foram devidamente preservadas. Ou seja, esta reforma tem endereço certo, é para pegar alguns, mas não está pegando, por exemplo, vários bancos devedores do INSS, não está pegando o JBS, que deve 2 bilhões para a JBS, não está pegando a Embaixada Americana, que deve 140 milhões para o INSS, ou seja, os endinheirados lá de cima, lá da cobertura, ficaram preservados e bem preservados nesta reforma, o que demonstra uma injustiça brutal. A capitalização, que tanto discutimos aqui, só uma informação do Chile já bastaria para eliminar esta excrescência que nem sequer veio devidamente disciplinada. No Chile, 50% dos segurados recebem 34% do salário médio dos últimos 10 anos. 61% dos benefícios estão abaixo da linha de pobreza. 80% estão abaixo do salário mínimo. Isso é um absurdo que se quer implantar no nosso país. E mais, se o governo quer cobrir um buraco de 200 bilhões, então cumpra a Constituição que limita renúncias, subsídios e isenções fiscais em 2% do PIB. E nós agora atingimos 6% do PIB com renúncias fiscais, subsídios e isenções que vão para bilionários deste país. Até mesmo o ministro Guedes, eu mostrei para ele aqui o jornal onde ele disse: quem quebrou o Brasil foram esses subsídios. Então, nada se está fazendo para exatamente atacar quem está quebrando o país. Por que a União não cobra sua dívida ativa, que atingiu agora 2 trilhões?
Por que não tem uma política contra a sonegação fiscal que está desviando 500 bilhões? Por que não se estimula uma política contra a informalidade que está nos tirando 1 trilhão? Em síntese, tudo que se pode arrecadar, eles não estão indo. Então, torna a reforma da Previdência, que é necessária, ela se torna injusta. E por que não incrementar um duro combate à corrupção sistêmica, que embolsa 200 bilhões por ano? Os corruptos são opressores da nação, porque retiram dinheiro dela, que poderia estar em educação, saúde, justiça, etc. E mais, a questão é mais grave. Por quê? Porque não é somente o BCP que nós estamos contestando, não é só o trabalhador rural. A indústria brasileira está quebrando. As unidades, as fábricas estão fechando. A indústria no Brasil atingiu este mês mesmos números de 1947. Ou seja, a indústria está com 11% do PIB, quando já chegou a 27% do PIB. Mas não é só a indústria, também a indústria de alta tecnologia, que era responsável por 9% do PIB em 80, hoje só alcança 5% do PIB em 2017. Ou seja, perdemos o bonde de todas as revoluções industriais, inclusive agora a tecnológica. Estamos perdendo a indústria 4.0 e só nos resta então este grito irresignado de que somos uma nação de gente ferrada, de gente marginalizada, desde cima até embaixo. Todas as classes sociais estão ferradas neste país com esta política que privilegia quem está na cobertura e que não chega em quem está na cobertura. Os juros bancários, um absurdo neste país, os maiores do mundo, e pior, se busca a causa. Por que os juros são altos? De 2007 a 2013, 23 bancos estão sob investigação, dentre eles BTG Pactual, Itaú, Santander, Bradesco, Bank of America, UBS, são bancos que fizeram cartéis, cartelizaram e combinaram taxa de câmbio. Não há país que resista a uma máfia criminosa de cartel que combina taxa de câmbio e arrebenta a indústria, arrebenta o comércio e arrebenta os pobres. Todos são massacrados. Agora, 14 grupos econômicos tacaram uma ação de indenização nesses bancos. Vale, a Gol, Alziminas, Oceanair, todos estão cobrando indenizações dos bancos porque se cartelizaram. Senhor presidente, a questão é grave. Nestes 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro deste ano, houve queda no consumo no Brasil de 5,2 percentuais, ou seja, também estamos matando o consumidor. Um país que não tem consumidor não produz. O país que a indústria não produz, o comércio não vende. Se o comércio não vende, o Estado não arrecada, e é por isso que o Estado está indo à falência. Apesar de todo este cenário de guerra, o Brasil continua, neste instante, com seu marasmo de sempre, já não está pagando compromissos internacionais. Leia-se, nós temos que responsabilizar todos os opressores deste país, todos os saqueadores e todos os corruptos existentes neste país, porque senão o colapso geral será absolutamente inevitável. Mulheres, professores, policiais, servidores sem regras de transição, todos estão prejudicados por esta reforma.